Boa noite, irmãos. Mais uma vez reunidos ao redor da palavra que se encontra no livro de Apocalipse. Palavra essa que é viva, que é eficaz, que é preciosa. E já que o irmão já orou, já estamos ungidos, gostaria que os irmãos abrissem comigo em Apocalipse 12. Relembrando aos irmãos que o capítulo 12 de Apocalipse apresenta 7 personagens muito importantes da tribulação. Ou seja, a mulher, que é Israel, o dragão, que é Satanás, o filho varão rei, que é Jesus Cristo, 3, 4, Miguel e os seus anjos, 5, o remanescente judaico tribulacional, as testemunhas fiéis, e entrando dentro do 13, 6, a besta que emerge do mar, que é o anticristo, e 7, a besta religiosa, a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. E nós vimos que na transição do capítulo 11 para o capítulo 12, o capítulo 11 terminou com aquele que é o símbolo máximo da intimidade de Deus com seu povo. O símbolo máximo da intimidade de Deus com seu povo, porque é lá que Deus se encontrava com Israel. A arca da aliança dentro dos santos dos santos. Não pode. Nós estamos olhando lá para dentro dos santos dos santos. E não é o santos dos santos terreno, é o santos dos santos celestial, do qual o terreno é só uma cópia. E nós comentamos que com isso Deus estava corroborando, confirmando, dando validade para a pregação das duas testemunhas, que vai durar toda a primeira metade da tribulação, denunciando o pacto que Israel vai fazer com o inferno, denunciando a falsidade do messianismo anticristão, anunciando a vinda do verdadeiro Messias e clamando pela necessidade de arrependimento. Tal qual João Batista, arrependei-se porque está próximo o reino dos céus, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo também anunciou. E o véu aberto, o santuário à mostra, a arca aparecendo, o símbolo máximo da intimidade de Deus com o seu povo, que é Israel. Como que numa transição, aqui dentro do capítulo 12, nós vamos lidar com assuntos judaicos. Nós vamos ver como é que Deus vai tratar com Israel na tribulação, como é que o dragão vai se relacionar com Israel na tribulação. Como é que as bestas vão se relacionar com Israel na tribulação. É isso que nós vamos ver aqui. É o conteúdo do capítulo 12 e 13. E para isso nós vamos ver esses 7 personagens importantes. E já que na transição do 11 para o 12, Deus trouxe à memória e à atenção daqueles que estão lendo o conteúdo desse livro, que agora ele vai falar de Israel pela visão da arca no santuário de Deus. O primeiro personagem que é apresentado, conforme nós vimos na semana passada, é Israel, representado por uma mulher, e nós demos vários motivos porque essa mulher é Israel. Porque muitas vezes nas escrituras Israel é visto como uma mulher, e em especial uma esposa de Deus, porque a simbologia do sol, da lua e das estrelas, que na realidade resume toda a história de Israel, tendo em vista que Israel é composto por 12 tribos, as 12 estrelas. Ela é chamada para ser uma testemunha perante as nações, conforme Isaías 43:10, por exemplo. E a lua é símbolo de testemunho, porque ela irradia uma luz que não é dela. Ela irradia a lua física e irradia a luz que é do sol. Nós, como testemunhas, iluminamos esse mundo tenebroso com aquele versículo que eu gosto, que fica perto do versículo que o Geraldo Gordo gosta, que está lá em Filipenses 4:13, 4:15, iluminando esse mundo como luzeiros. Então, esses 3 símbolos, estrelas, lua e sol, resumem essa mulher, resumem essa nação com a qual Deus tem intimidade, que é a esposa dele, que são as 12 estrelas, 12 tribos. A lua, falando do testemunho de Israel, tem que dar pelas nações a respeito desse Deus, de acordo com Isaías 43:10, Êxodo 19:5-6, Números 23:9, Deuteronômio 4:6-8. Mas o mais importante é Isaías 43:10, vós sois minhas testemunhas. E também, nessa simbologia, tem o sol,
porque é de lá, assim como nós, que Israel deriva a sua força, deriva a sua justiça. E nós sabemos que sol, dentre outras coisas, é símbolo de justiça. Haja visto o Salmo 84:11, que a nossa irmã Aparecida gosta muito, outro dia me compartilhou dentro do carro, lá no estudo número 15, 18, 13, 9. Eu gostei muito quando você falou aquele versículo explicando que o Senhor é sol e escudo, porque dele derivamos, lembra desse Salmo 84:11 e Malaquias 4:2. Então vimos inúmeros motivos, 5 motivos porque essa mulher é Israel, e começamos a ver também o dragão, o segundo personagem, um personagem importante aqui na tribulação. O dragão é Satanás. O dragão, nós vimos que dragão é símbolo de destrutividade. Dragão é símbolo de crueldade intensa. Dragão é símbolo de hediondosidade. Aquilo que é hediondo, aquilo que é terrível. E grande dragão porque aponta para a magnitude do seu poder e da sua atividade. Nós vimos que ele atua full-timecamente, né? Através de todos os séculos e milênios em todo o universo. Nós vimos também que é vermelho porque isso aponta para a sua atividade homicida. Ele vem para matar, roubar e destruir. E a consequência da atividade homicida é o derramamento de sangue, é a morte de inocentes. Nós começamos a ver também que ele possui 7 cabeças, né? Vamos lá, vamos ler o nosso texto. Apocalipse 12:3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. 7 cabeças. Existe, quando você estuda hermenêutica, hermeneuo, no grego significa interpretar, né? Quando você faz a exegese, e exegese, por sua vez, significa extrair, né? Você não vai com aquele martelo pneumático de furar asfalto, por exemplo, para extrair um dente da boquinha do Isaac. Com isso, usa-se um buticão, usa-se um bisturi, usa-se as ferramentas adequadas. Então, com as ferramentas adequadas, pratica-se as atividades próprias, né? A gente não vê a Elaine, por exemplo, com um tesourão de podar roseira, cortando as suas unhas. Você pensou aquele tesourão de podar roseira? Você cortar a unha. E você também não vai... Você não vê ninguém da prefeitura com aquela tesourinha de cortar cantinho da unha aparando árvore em cima do poste. Você já viu? Já pensou aquele alicatinho com aquela pontinha curva desse tamanho? Então, para cada atividade, uma ferramenta apropriada. E a exegese, que é a extração, é uma das ferramentas que a hermenêutica, que é a interpretação, utiliza para trazer o bom entendimento dos textos. E dentro da hermenêutica tem um fator, né, tem uma característica que se chama dilatação hermenêutica. Dilatação hermenêutica. A dilatação hermenêutica, ela mostra que símbolos diferentes podem se referir à mesma figura. Figuras que se equivalem. A dilatação hermenêutica mostra que símbolos diferentes podem se referir à mesma figura. Por exemplo, nós vemos aqui que o dragão, ele tem 7 cabeças. Cabeça na escritura é igual a monte ou montanha. Monte ou montanha é igual a rei, que também é igual a reino, que também é igual a povos subjugados, né? Cabeças são montes, Apocalipse 17:9. Montes são reinos, Apocalipse 17:10. Para quem gosta de anotar aí, pode anotar também Isaías 2, de 2 a 4. Daniel 2:35. Miqueias 4:1 e Salmo 37. As garotas anotaram? As 3 garotas?
Montes são reinos. Eu estou fazendo uma demonstração de um exemplo de dilatação hermenêutica. Vários símbolos apontando para a mesma figura. O símbolo cabeça fala a mesma coisa que o símbolo monte, que fala a mesma coisa que reino, que rei e que povo subjugado. É tudo igual. Se é igual a BB, igual a CC, igual a DD, igual a R, e é igual a B, que por sua vez é igual a D, que por sua vez é igual a... É a faculdade comutativa, lembra? Se A igual a B e B igual a CC, igual a A. O Jorge não deve estar aprendendo isso na escola. A faculdade comutativa, lembra? A igual a B, B igual a CC, igual a A. Né? Monte, cabeça é igual a monte, monte é igual a reino, reino é igual a rei, rei é igual a povos subjugados. Cabeças são montes, Apocalipse 17, 9. Montes são reinos ou reis, Apocalipse 17, 10. Reinos ou reis é também igual a água. Cabeças são montes, montes são reinos, reinos são reis, reis são águas, são povos subjugados são águas. Entendeu? Um monte de símbolo para a mesma coisa. Um grupão de gente com alguém mandando. Traduzindo é isso. Um muvucão com um mandão. Se a gente for colocar em termos que os garotos entendem, né? É uma muvuca e seu líder. É a patota e o chefinho. Entendeu? É um monte de gente e o seu líder. Né? Ela vai fazer uma indagação hermenêutica, exegética, escatológica. Não, é porque você falou aqui dos montes, mas é de quantidade ou do quantidade, domínio, liderança. Não, mas porque você falou também montanha. O monte relevo, aquela montanha de terra, é a figura que aponta, é um símbolo que aponta para a figura reino. Ou rei, ou água, ou monte de gente, ou povo. É um monte de gente, é. Um monte de terra equivale-se a um monte de gente, que é igual também a um monte de água. Entendeu? É, também. Tudo isso são equivalentes simbólicos. Né? Então, as 7 cabeças que o dragão possui, simboliza, representa os reinos através do qual ele obtém o seu êxito. Através do qual ele exerce o seu domínio. Desde que Deus resolveu chamar Abraão, há aproximadamente 4.000 anos atrás, isso chamou a atenção de Satanás. Deus prometeu lá no Éden que da semente da mulher viria alguém que esmagaria na minha cabeça. E como Satanás sabe que Deus age progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente, ou seja, progressivamente ele vai selecionando. Quando ele fez essa promessa, poderia ser Caim, poderia ser Abel. Como ele percebeu que era mais provável que fosse Abel, porque Abel era da fé, ele incitou que Caim matasse Abel. Mas Deus levantou um 7, que significa substituto. Ele levantou um substituto para 7. E daí as coisas foram acontecendo ao longo dos milhares de anos, e a seleção progressiva foi acontecendo. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. A promessa passou por Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A promessa progressivamente selecionou Jacó. Jacó teve 12 filhos. Rubem, Simeão, Isacar, Zebulon, Dan, Natali, Judá, Gad, Azel. Dos 12 passou por Judá. Judá teve 2 filhos. A profecia escolheu Perez. E por aí foi. Foi selecionando, progressivamente, seletivamente, limitadamente, acumulativamente, a promessa foi tomando o seu caminho. Mas desde que Deus chamou Abraão, do planeta inteiro, é esse rapaz aqui que Deus vai trabalhar através dele para cumprir a minha ruína. Aí Satanás começou a oprimir Abraão, a perseguir Abraão, a tentar destruir Abraão, tentou destruir Isaac, tentou destruir Jacó, tentou todos aqueles que são da promessa. E para isso, porque o que acontece no plano físico é reflexo, como é que até que eu escrevi aqui? É reflexo, aproveitei que eu estava dentro do ônibus, eu fui escrevendo mais um pouquinho, já fiquei uns 60 minutos dentro do ônibus.
reflexo, consequência e prolongamento. O que acontece na Terra é reflexo, consequência e prolongamento daquilo que acontece no céu. Então, o que acontece no céu, que é a luta entre Deus, Satanás contra Deus, se estende até a Terra. E Satanás utiliza das nações, utiliza dos governos humanos, que estão sob a sua influência, né, para alcançar os seus propósitos, num reflexo, numa consequência, num prolongamento daquilo que acontece no céu. Então, para isso, ele usou o Egito, por exemplo. Ele usou o Faraó para tentar neutralizar a promessa. Faraó, o Egito, foi o primeiro reino, monte, governante, a tentar anular as promessas de Deus, conforme Gênesis 3,15 em diante. E depois do Egito, que é a primeira cabeça, ele usou a Assíria. Ele usou, depois do Egito, ele usou a Assíria. A Síria perseguiu e destruiu a nação de Israel por muito tempo. Depois da Síria vem a cabeça de ouro da história de Daniel, que nós vamos estudar domingo, que é a Babilônia. Lembra da batalha de Carquemes aqui no nosso mapa virtual? Né? Nabu versus a Síria, com apoio do Egito. Né? Time 1 mais time 2 versus time 3. Ou cabeça 1 e 2 versus cabeça 3. Né? O Egito, a primeira cabeça de Satanás. Cabeça essa que simboliza o monte, o reino, o rei, o amontoado de gente, a água através do qual ele alcançava os seus êxitos. Por isso essas cabeças estão estefanadas. Elas estão coroadas de êxito, estão coroadas de vitória. A palavra diadema, de onde vem o nome da minha irmã Fanny, né? Ou Estefânia, ou Stephanie, né? Significa êxito, coroa. Porque o rapaz vai lá, lá na Olimpíada, dos 20 que correm, um chega em primeiro lugar. Esse primeiro ele recebia uma coroa de louros trançados, que era o Stéphanos. Então, a vitória era coroada com uma diadema de louros trançados. A palavra grega é Stéphanos. Então, ele tem 7 cabeças, que são 7 reinos, montes, montanhas, imperadores, reis, amontoados de povos liderados, que ele utilizou e utiliza através da história para alcançar os seus propósitos de neutralização das promessas de Deus. Em especial, perseguindo Israel, atualmente a igreja, e assim que a igreja for arrebatada, novamente a Israel. E essas cabeças foram o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Média Pérsia, a Grécia, o Império Romano, e a 7ª cabeça, que ainda é profética e está no futuro, que é a comunidade, os Estados Unidos da Europa, né? A Confederação Europeia, que vai ser liderada pela besta. Então são 7 cabeças, cada uma delas diademada, estefanada, coroada de êxito, através do qual ele alcança os seus objetivos. Sendo que da 7ª cabeça, Egito 1, Assíria 2, Babilônia 3, Média Pérsia 4, Grécia 5, Roma 6, Confederação Europeia 7. Da 7ª cabeça emergem 10 chifres. Por quê? Chifres e cabeças estão interligados. Os chifres são sustentados pela cabeça, e é na cabeça que nascem os chifres. Nós vamos olhar isso muito detalhadamente em Apocalipse 17. Por enquanto nós só estamos dando um flash forward, né? Só uma antecipaçãozinha. Nós vamos ver isso muito detalhadamente, muito detidamente, lá em Apocalipse capítulo 17, que é onde nós vamos onde isso é bem esclarecidinho, né? Mas quando o dragão for jogado na terra, observa, leiam com atenção. O nosso segundo personagem, o dragão, ele tem 7 cabeças, 10 chifres, e as 7 cabeças estão estefanadas.
diademadas, coroadas, hesitadas. E depois, daqui a pouco nós chegarmos no 13, nós vamos ver que o seu enviado, o seu Messias, que é a besta que emerge do mar, ele tem 10 chifres, porque ele lidera a Confederação Europeia. Ele não lidera todos esses impérios. Ele lidera 10 nações. Por isso que a besta, que recebe essa autoridade do dragão, ele tem 10 chifres, 7 cabeças, e são as 10 cabeças que estão estefanadas. Nós vamos ver isso daqui a uns 2 domingos. Só para os irmãos contrastarem. Contrastem, meditem, pensem e contemplem na comparação entre Apocalipse 12, 13b e 13, 1. O verso 4 diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse 12, 4a. A sua cauda, a cauda do dragão, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais estrelas lançou para a terra. A que isso se refere? O que você acha que são essas estrelas? Sou uma estrelinha de... Ah não, você é o soldadinho, né? A estrelinha é a menina. Não é a menina, nem a estrelinha, Elaine? A Janine que é boa de responder essas perguntas, ela fez a pé. O menino é o soldadinho de Jesus, não é? Eu sou um soldadinho. Ah, é florzinha, né? Estrelinha. A estrelinha é aquela coisa que você ganha, põe no quadro lá quando faz uma coisinha bem feitinha, né? A pé que ensina isso. Então, o verso 4 diz que a sua cauda varre 1/3 das estrelas do céu. A que isso se refere? Existem 3 possibilidades para que se interprete estrela. As estrelas podem ser corpos celestes físicos luminosos. Corpos celestes físicos luminosos. Aquela que você pega um foguete e caminha em direção a ela. Leva aí milhões de anos-luz, aí, mas chega lá. Nesse caso, se forem estrelas físicas, literais, corpos celestes luminosos, Satanás estaria lançando com a sua cauda à terra estrelas literais. Isso é pouco provável. Primeiro, porque ele estaria danificando o seu próprio patrimônio, né? Ele vai destruir o seu próprio reino. Ele vai jogar estrelas cadentes aqui na terra, né? Físicas, literalmente. Ele que é um ser espiritual, como é que ele vai arrastar algo físico? E 2, isso não seria nada produtivo em termos de estratégia de guerra. Não, eu vou me detonar primeiro para depois eu vou guerrear. Uma casa dividida não subsiste, então é lógico, é muito pouco provável que sejam corpos físicos celestes. Corpos celestes luminosos, estrelas literais. A outra possível interpretação hermenêutica é que as estrelas, metaforicamente, conforme já foi visto em outros textos, sejam líderes, chefes de Estado. Porque estrela na Bíblia pode ser ou estrela mesmo, ou pode ser pessoas em destaque. Essa pessoa em destaque pode ser um líder político, pode ser o técnico de futebol, pode ser aquele rapaz lá do cabelo esquisito, ele é uma estrela, porque ele se destaca, não é? Eu não sei o nome dele, como é que ele chama? Pode ser o Neymar, né? Aquele que diz que é fã do Ronaldinho, mas tem o cabelo igual ao outro. Com esse cabelo, eu gosto dessa propaganda, ele é legal, vocês já viram? Propaganda do Guaraná, né? Pode ser um chefe de Estado. E conforme nós estudamos em Apocalipse 2 e 3, pode ser também uma pessoa em destaque na igreja. O pastor. Né? Isso também é pouco provável. Que essas estrelas, esse 1/3 das estrelas do céu, que ele arrasta com a sua cauda, sejam líderes, chefes de Estado, reis, né? Pessoas em destaque político. Também é pouco provável por 2 razões. Se Satanás tem potencial para enganar quase todos, por que ele vai enganar só 1/3? Né? Se ele tem potencial para enganar todo mundo, por que ele vai enganar só 1/3? Em termos de líderes incrédulos, né? Que a igreja aqui já foi embora. E, conforme nós já estudamos, se esses líderes estão habitando, cataoiteando
né, do catoitel, estão cataoiteando, enfiando as suas raízes aqui na terra. Então eles não são lançados nela, eles já estão nela, já estão enraizados nela. Ele arranca da raiz, joga para o céu, para depois do céu puxar de novo com a cauda aqui para a terra. Então não faz sentido. Então não faz sentido que essas estrelas que Satanás arrasta com a sua cauda sejam estrelas físicas literais, nem que sejam líderes religiosos, ou políticos, ou chefes de Estado, ou pessoas em destaque. Sobrou a terceira opção, que é, metaforicamente, essas estrelas são anjos. São anjos. E nós sabemos que são anjos que se rebelaram com Satanás na sua queda, por terem sido seduzidos pela sua mentira. Lembra quando nós estudamos lá, Isaías 14 e Ezequiel 28, do comércio, do multiplicar do comércio, do tititi, do vucu-vucu, do disse-me-disse, da fofoquinha, do neném que ele aprontou lá no céu? Nós estudamos no hebraico isso. Mesmo porque, conforme Isaías 9,15, a cauda é símbolo da mentira ou da persuasão que leva à apostasia e ao afastamento. A cauda. Então, Satanás não somente arrastou a terça parte dos anjos lá do Tríton Urano, nem lá do terceiro céu, lá na sua queda original, há muito tempo atrás. Não, aqui nós estamos falando de tribulação. Ele não somente já havia arrastado um terço dos anjos do céu com as suas mentiras lá no passado, na sua rebelião no céu, como agora igualmente ele está arrastando com a sua persuasão, com a sua mentira, com as suas fofoquinhas, né, com as suas calúnias, suas blasfêmias, conforme é o termo aqui no texto, esse mesmo terço de anjos que o acompanha, para o seu campo limitado de ação, que a partir da segunda metade da tribulação é a terra. Ou seja, esse terço de anjos vão ser os seus emissários na sua luta e no seu ódio contra Israel e contra o remanescente. Que nós vamos ver que ele, daqui a pouquinho nós vamos ver que ele vai ficar diante da mulher com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o Cristo nascer, não é? Observa o verso 4, só para terminar. O verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho varão quando nascesse. Ele primeiro tenta perseguir o filho varão. Ele ficou por 33 anos tentando matar Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui. Não conseguiu. Eu não consegui nada contra Jesus ou Cristo, o filho varão rei, então eu vou perseguir aquela que o gerou, aquela que o pariu, que é Israel. E ele vai atrás de Israel, não consegue, porque Deus protege Israel, leva Israel para o deserto com asas de grande águia. Isso já na segunda metade da tribulação. Tendo em vista que ele não conseguiu nada com Cristo, ele não conseguiu nada com Israel, agora ele vai perseguir o remanescente crente, o remanescente judaico, porque esse não se esconde. Esse mostra de peito aberto: eu creio em Jesus, nem que eu tenha que morrer. Eles não negam o seu testemunho. Então fica alvo fácil para Satanás. Eles estão expostos. Então eles são perseguidos. Isso é assunto nosso aí para a segunda parte de Apocalipse 12. Pode perguntar, irmão. Não, pode terminar aí. Não, terminei. Terminei o Apocalipse 12, 4a. Não, você está falando sobre os 10 chifres, né? Falando sobre o quê? Os 10 chifres na cabeça. Que nós vamos ver bem pormenorizadamente lá em Apocalipse 17. Eu li uma vez o livro daquele, acho que é americano, o Imalgo, né? Bem mal. O Imalgo. Chamada Meia-Noite. Eu li o livro dele uma vez, aí ele fala a respeito desse assunto aí, e eu lembro que ele sugere que, né, assim, eu tô falando que ele sugere no livro, que esses 10 chifres, esses 10 reis, são 10 blocos que vão se formar, 10 blocos, e cada bloco vai ter um representante. Existe essa interpretação. E que eles vão estar na ONU, e esse cara, através da ONU, vai estar, esse representante da comunidade europeia que vai estar na ONU, vai liderar esses 10 reis, que cada um representa o seu bloco. Sim. E tudo parece que, porque dá a impressão que ela vai se formando esses blocos aí, né? Parece que essa ideia que o Imalgo sugere, parece que é mais... Na realidade existe essa interpretação, e na realidade já existem, o planeta é dividido em 10 blocos econômicos.
É o que o A turma lá da Europa, a turma da Ásia, a turma do Mercosul, a turma lá do NAFTA, tal, o bloco dos 20 mais emergentes, e já é dividido em 10 grupos mesmo. Mas, pela consequência hermenêutica, tanto que nós vamos ver aqui em Apocalipse, como nós já começamos a ver lá em Daniel 2, nós vamos ver que isso se limita ao antigo território romano. Porque os chifres, os 10 chifres, nascem na sexta cabeça. E a sexta cabeça, por ser o Império Romano, e nós sabemos que o Império Romano só mandou ali na Europa, no Oriente Médio e no Norte da África, então tem que se limitar a esse território, não a todo o planeta. Carlos, a minha dúvida é o seguinte, porque quando a gente estudou satanologia, que foi falado sobre a publicidade de Satanás, que ele arrastou, né, 1/3 dos anjos, ele foi lançado na Terra junto com esses anjos, né? Ele foi lançado no céu atmosférico. Tá, que atuam, né, na Terra. Lembra que nós estudamos a armadura, que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra os principais. Eles estão o tempo inteiro atuando. Aí agora aqui em Apocalipse, é só uma menção disso que aconteceu no passado? Porque eles já tinham sido lançados? Eu fiquei na dúvida. Isso é uma alusão ao que aconteceu, igual eu estava falando, há milhares de anos, como também está fazendo referência ao que está prestes a acontecer aqui na metade da tribulação. É um duplo cumprimento. Mas serão outros? Porque não, os mesmos anjos. Ele continua arrastando. É porque me dá a impressão de que ele ainda está fazendo essa publicidade, esse marketing, ele está arrastando mais anjos à queda. Não. Vão ser os mesmos anjos, Eles que estavam lá no terceiro céu foram arrastados ao céu atmosférico e agora ele acaba de arrastar para o seu limitado campo de ação, que é o planeta. Na verdade, então, é uma atuação mais agressiva, porque eles já estão atuando na Terra também, não estão? Esses que foram caídos? A partir do céu. Eles estão atuando a partir do céu. Como assim? Nós estudamos 4 grupos. Que tem os principados, que são a galera que ajuda no planejamento, que tem a turma da conexão e tem os soldadinhos que trabalham aqui em solo, entendeu? Que são os demônios. Tá. Então, tudo estrategicamente dividido em funções. Esses batalhões que estão trabalhando fora vão todos trabalhar vai ficar todo mundo na terra, não vai ficar ninguém no ar. Entendi. É o que nós vamos ver aqui, que é a atuação do anjo Miguel. Ele, o Satanás, os seus anjos vão ser jogados na terra, na tribulação, com um objetivo: perseguir a mulher. Né? Eles vão ser os emissários, o pelotão, a turma que vai executar o plano de ação de Satanás, que é matar Israel, tirar Israel do planeta. Sim, claro. Inclusive nós vimos aquele versículo de Jó lá que fala que eles são tantos que ficam um ao lado do outro igual escamas na pele de um crocodilo. Não. Sim. A principal característica angélica é a mobilidade. Eles são igual espermatozoides. Eles são extremamente móveis, né? Eles são caracterizados pela mobilidade. Tanto é que anjo significa aquele que é mandado, aquele que é enviado. Né? O anjo, ele é ágil por natureza, a função dele é nunca ficar parado, é sempre ficar em movimento. Anjo e movimento estão associados. Mas entendeu? Ele está só... Deus está limitando a ação de Satanás ao planeta Terra. Nós vamos ver aqui daqui a pouco que a palavra no grego, para lançado, é ekbalô. Né? Lembra do balô, balém, balá, jogado do lado? Ele é ek para o lado de fora, ele é lançado aqui e pela construção do grego de uma forma definitiva, sem retorno. Para o céu atmosférico ele não volta mais, muito menos para o céu de origem. Agora ele está definitivamente confinado ao planeta. Uma vez saído, porque ele que foi lançado do terceiro céu para o céu atmosférico, ele ainda tem acesso ao terceiro céu. A gente vê isso no livro de Jó. Mas uma vez que ele é lançado na terra, aqui na terra ele fica. Da terra ele não pode sair. Ele e os seus anjos.
Tanto é que é isso que a gente lê aqui no nosso texto. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Esse é o nosso texto de Apocalipse 12. O verso 9 que ainda nós não chegamos. Né? Então, é porque nós vamos falar de Satanás aqui só nos versos 3 e 4. Vamos falar do filho varão no 5. Vamos voltar a falar da mulher no 6. Para depois falar de Miguel no 7. Para depois tornar a falar do dragão no 8, no 9, no 10, no 11, no 12. 13, 14, 15, 16, 17. E a mulher de novo no 13. Né? Os personagens interagindo. Então, concluindo o 4. Você está com pressa. Isso ainda é lá do 9. Nós estamos no 4 aqui. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E o dragão se deteve em frente da mulher a fim para lhe devorar o filho. Essa mulher, nós sabemos que é Israel. Lembra que nós vimos que a mulher com dores de parto, profética e escatologicamente, é Israel? Isso de acordo com Isaías 26, 17, 18, 66, 7 a 12, Oséias 13, 13, Miqueias 4, 10 e Miqueias 5, 2 e 3, que as irmãs anotaram na semana passada. Em especial, eu gostaria de destacar aqui o Isaías 66, 7, que é muito interessantinho, é uma das maravilhas da hermenêutica. Né? Eu amo esses versículos, que são sutis. Né? Isaías 66, 7 diz o seguinte, parece poético, mas é mais do que poético, ele é profético. Né? Está falando de Israel, Isaías 66. Antes que tivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Olha que lindo esse negócio. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Quando é que Israel pare Jesus Cristo? No final da tribulação. Essa linguagem, ela é escatológica, a linguagem das dores de parto. Lembra que lá em, por exemplo, dentre vários textos, inclusive esses 5 ou 6 que eu citei aqui, podemos acrescentar, por exemplo, Mateus 24, onde Jesus Cristo fala assim, ó, mestre, qual vai ser o sinal da sua vinda e da consumação do aion? Qual que é o sinal? Nós aprendemos isso na nossa primeira preleção de Apocalipse, a 1, a 2 ou a 3. Eu falei, qual que é o sinal da vinda de Cristo e da consumação do aion? A tribulação. O sinal da vinda de Cristo é a tribulação. A vinda de Cristo, a segunda vinda, é o parto. A tribulação são as contrações uterinas. E a primeira metade da tribulação é o princípio das dores. Lembra? Ele falando isso em Mateus 24. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Mas não fica com o coração perturbado, não, que isso ainda são só os princípios das dores. Então, as contrações uterinas profético-escatológicas, elas são as contrações de dor de parto de Israel para trazer Jesus Cristo na sua segunda vida, na revelação apocalíptica, né, descortinante, parousiante e epifaneica, né, que são as 3 palavras traduzidas por vinda, quando se refere à vinda de Jesus Cristo. Apocalipse, que é descortinamento, ele se apresenta globalmente, todo olho verá. Ele também se epifaneia e ele se parousia, né? É parúsia, epifaneia e apocalipse, as 3 palavras que fazem referência à vinda de Cristo. E ele é trazido à luz mundial, para que todo olho veja, pela e através da nação de Israel, que é sua mãe, que é aquela que o gera e o pare. E esse parto acontece através da tribulação, culminando com a sua vinda, Apocalipse 19, que nós vamos ver. Então, interessante a beleza poético-escatológica de Isaías 66, 7, é isso que está dito aqui. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Ou seja, antes, como é que eu anotei aqui?
antes de ter dores, a segunda vinda, conforme Mateus 24:8, por exemplo, ela deu à luz a primeira vinda. Viu que bonito? Antes que ela estivesse com dor de parto, Israel só vai ficar com dor de parto lá na tribulação, e ela só vai dar à luz lá em Apocalipse 19. Ela teve o filho 2000 anos antes. Ela teve o filho 2000 anos antes de engravidar. Não é muito doido isso? Ou seja, isso é Isaías 66:7. Que é mais um dos motivos para nós crermos que essa mulher é Israel. E Satanás acompanha essa fita. Só vai ficar, quem tiver em casa não vai ouvir não. Nem eu estou ouvindo direito. A primeira, né? Aí pode se dizer também. Pode se dizer também. Exatamente. O parto. É o parto. A segunda vinda é o parto. E Satanás está atento a isso. Ele sabe que é de uma mulher que nasce um menino. E ele sabe que de todas as nações selecionadas, Israel é aquela que Deus está trabalhando de uma forma especial. Então, desde Gênesis 3:15, que Satanás está de butuca, ele está de anteninha ligada. Ele está esperando e aguardando o nascimento desse filho varão. Tem traduções que falam o seguinte: o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo quanto nascesse. Assim que nascesse. Na minha tradução está quando nascesse. Essa palavra grega, essa expressão grega que é H-O-T-A-N, que é traduzida aqui por quando, T-A-N, N de Noé, né? Otan. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, Otan nascesse. Assim que, não é Natan não, viu? É Otan. Assim que nascesse. Ela seria melhor traduzida, ela tem o sentido de sempre, de contínuo. Isso também, essa palavra Otan, fala da full-timeilidade. Da full-timeilidade dos esforços de Satanás para impedir esse nascimento. Ele ficou full timing vigiando a mulher para que assim que esse menino nascesse, ele devorasse. Né? E nós encontramos Satanás otanzando, full-timicamente vigiando a mulher para lhe devorar esse filho assim que ele nascesse. Ou seja, esse quando tem o sentido de sempre, esteve continuamente atento na expectativa do fato. Né? E nós vemos, conforme já foi, até acabei de citar aqui, Satanás, por exemplo, motivou Caim a matar Abel. Opa, semente santa ali, vai casar com a mulher, vai nascer um filho santo. Esse aí tem cara de crente. Caim, mata seu irmão. E ele matou. Mas Deus deu continuidade ao plano através de Sete, que Abel substituiu. E Sete significa substituto. Satanás impregnou a terra de maldade para forçar Deus a destruí-la. Esforços de Satanás para impedir a vinda do filho. Ele sabe. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Se eu fizer todo mundo pecar, ele destrói todo mundo. E ele quase conseguiu. Mas 8 pessoas escaparam. Satanás motivou Esaú a odiar e a matar Jacó. Porque ele já tinha percebido. É através da semente de Jacó que vai vir aquele que vai esmagar minha cabeça. Mas Deus abrandou o coração de Esaú. Lembra? O pastor já pregou. Ele dividiu a turma dele em grupos, em bandos, foi mandando. Mas Deus já tinha saciado o coração de Esaú com muita riqueza, muito gado. Aí ele já tinha ficado com o coração manso e tranquilo. Deus trabalhou no coração de Esaú. E esse intento de matar Jacó passou. Satanás deu a Faraó a ideia de matar todos os bebês hebreus do sexo masculino.
É mais uma das tentativas de Satanás para tentar impedir o nascimento do filho varão. E nós vamos ver que o filho varão é a ruína de Satanás. O destino do filho varão é ser arrebatado, morrer, ressuscitar, ser arrebatado e reger. Né? O pastor até prega, e isso é muito apropriado em termos evangelísticos, a gente falar que Jesus é o único homem que nasceu para morrer. Na realidade, ele é o único homem que nasceu para reinar. Isso também é apropriado falar, que ele nasceu para morrer. Porque é com base na morte, ressurreição e arrebatamento dele que ele reina. Mas nós vemos aqui, ó, no verso 5, quando nós vamos citar o terceiro personagem daqui a pouco, nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger. O objetivo do nascimento desse filho varão é reger, é exercer a regência, é ser rei. E Satanás está tentando impedir isso. Então ele deu essa ideia para Faraó. Né? As coisas que acontecem aqui na terra é um reflexo das coisas que acontecem no céu. Faraó está fazendo isso apenas, ele não está pensando do ponto de vista satânico impedir que nasça um filho de mulher que esmague minha cabeça. Ele está pensando em termos financeiros. Ele está pensando em termos de estratégia. Os conselheiros de Faraó chegaram, olha, esse povo aí cresce igual coelho. Aí observe para você ver, eles chegaram aqui era 70. Uma família de 70 pessoas, já são mais de 6 milhões. Daqui a pouco eles vão ser mais do que nós, egípcios. E eles vão mandar em nós. O faraó achou sensato essa opinião dos conselheiros dele, falou isso, que vocês falam, tem razão. Que estratégia nós vamos adotar para impedir que esse povo seja mais numeroso do que nós e nos domine? É um protecionismo, vamos proteger a nossa integridade nacional. Ele está pensando em termos humanos, vamos nos proteger. Quanto é menino que nascer aí, mata. Como é que vai reproduzir mulher com mulher? Não tem jeito. Só vai sobrar menina. No final nós ainda casamos com elas. Aí começaram a matar todas as crianças do sexo masculino que nascia. E nós conhecemos a história do Moisés. Deus mexeu na coisa de uma tal maneira que aquele exatamente que não era para sobrar, sobrou, ainda foi criado pela filha do faraó dentro do palácio do faraó. A gente conhece essa historinha. Conta para os meninos no berçário, né? A historinha do Moisés. O Balaim lá, etc. Todo mundo conhece. Satanás vendo as coisas acontecer, os séculos passando. O pastor até citou aqui, se não me engano, domingo passado. Mandou Samuel lá, ungir um rei. Foi semana passada? Foi na casa do Jessé. O Samuel olhando pela parede, falou, esse aí é forte, esse aí que é o cara, esse vai ser o rei. Samuel, vou te explicar um negócio pela 1000ª vez. Deus falou com Samuel em espírito. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Passaram 7 homens varões, patolo, bonito, bem treinado. Na hora que chegou um catatauzinho desse tamanho, ruivinho, um pirralho, falou, é esse aí, ó. Pode derramar o ar em cima da cabeça dele, que é esse aí. Esse que é meu rei. E Satanás está de olho nisso. Ele está de olho vendo o plano de Deus se desdobrar. Aí ele pôs no coração do Saul, você tem que matar esse rapaz aí. E a coisa é espiritual, mas nós estamos vendo, a coisa está acontecendo no plano físico, em termos físico-políticos. Pensa bem, esse rapaz, andar da carruagem aí, ele vai deixar seu filho ser rei aqui não. Que era o filho do Saul, era o Jonathan. Pelo jeito o Jonathan não vai assumir esse trono não, vai acabar sendo esse rapaz aí. E a sua descendência vai pro Beleléu. E aí, como é que fica? É mesmo, hein? Vou cravar esse cara na parede. E vivia jogando lança para ver se fincava o Davi na parede. E Saul tentou matar Davi a vida inteira. Ele esqueceu que o objetivo dele era governar Israel em nome de Deus. Meu objetivo agora é matar o catatal. É matar o pirralhinho, é matar o rapazinho que foi crescendo, né? E no final, que a coisa aconteceu do jeito que Deus queria mesmo. O Saul morreu, o Jonathan morreu e quem herdou o trono é aquele que Deus queria, o Davi. Mas Satanás fez a tentativa dele. E ele está sempre ali na boca esperando para destruir a vinda do filho regente varão. Ele, por exemplo, usou o Amã
lembra do Amã, lá do livro de Esther, para exterminar. Agora não, agora eu vou acabar com a nação inteira. Eu vou usar o homem mais poderoso do planeta, que na época era o rei Assuero, o rei que mandava no planeta, que pertencia ao Tórax de prata, né? Um rei medo-persa. Eu vou usar o homem mais poderoso do planeta para arrancar essa nação inteirinha aqui do planeta. Mata todos os judeus, eu quero ver esse Messias nascer. Mas não funcionou. É o livro de Esther. Ele quase conseguiu exterminar a linhagem real. Uma outra tentativa dele de devorar, de impedir o nascimento desse filho varão regente, né? Ele usou a ganância de uma mulher chamada Atália. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulos 21 e 22. Ele usou a ganância de uma mulher chamada Atália para usurpar o trono de Israel. E ela matou todos os descendentes davídicos. Sobrou um nenenzinho de 2 aninhos. Ficou escondido. As promessas de Deus ficaram penduradas pela fralda, né? Ficaram penduradas por uma criancinha de 2 anos, que foi o Joás. O Joás escapou, cresceu e matou essa mulher. E a coisa prosseguiu. Mas Satanás, full-timicamente, sempre tentando. Ele usou Herodes, isso por ocasião já do nascimento de Cristo, para tentar matar Jesus diretamente. Questões políticas também. Você que é o rei, por sinal um edomita, né? Você é o rei, e estão falando por aí que é nascido o rei dos judeus. E aí como é que fica? Você vai deixar assim? Satanás soprando no conselho dos lógicos, dos inteligentes, dos sábios lá, que aconselhava Herodes, que todo rei tem conselheiro, porque na multidão de conselhos é sabedoria. E eles cochicharam no ouvido do Herodes, falaram, estão falando por aí que nasceu um rei. Quem que é o rei atualmente? Sou eu. Mas nasceu outro? Então eles vão te tirar do trono. Quer saber? Mata todo mundo. Tu quanto é menino de 2 anos para baixo, mata. Satanás é que está executando o plano dele aqui. Aparentemente é uma coisa política. Mas é Satanás tentando impedir que o filho varão nascido, agora já nascido, antes estava profetizando, agora já acabou de nascer. Cresça, morra, ressuscite, seja arrebatado e reine. E ele só não conseguiu porque o anjo avisou José em sonho. José pegou a família e fugiu para o Egito. Todo mundo conhece a história. Durante a sua vida terrena, Satanás tentou matar Jesus inúmeras vezes, né? Em Lucas 4:29 nós vemos, por exemplo, uma circunstância em que o pessoal ficou tão chateado com o que Jesus estava falando que eles levaram ele lá para o alto de um pé. Vou jogar esse cara daqui de cima. Aí ele deu um perdido lá e escapou. Teve ocasiões em que Satanás teve a cara de pau de sugerir que Jesus Cristo suicidasse. Por que você não pula daí? Você falou que está escrito que seus anjos vão te segurar, pula. Ele tentou de toda forma, diretamente, usando homens com raiva, soprando o próprio ouvido de Jesus, pula daí, os anjos vão te segurar. Usando um amigo, mestre, que isso? Tem dó de ti mesmo? Vai para a cruz com esse propósito, de maneira reta de mim, Satanás. Então nós vemos ele, só para fechar, tentando impedir a morte, ressurreição e arrebatamento de Cristo para impedir a regência de Cristo e a sua derrota. Até no último momento, de acordo com Mateus 16, Jesus pregado lá na cruz. E assim Mateus 27, 40, 42 e Lucas 23, 29, ele usando lá os fariseus para falar, você aí que levanta um templo que se leva 46 anos para levantar, você ergue em 3, desmonta e monta em 3 dias, você aí, o Messias arquiteto, né? Por que você não desce da cruz? Se você descer, nós vamos acreditar. Você desce aí. Fazendo a tentativa dele. Usando o ladrão lá do lado. Ajuda nós aí, senhor. Desce dessa cruz, salva nós. Diz que você é rei mesmo. Diz que você é poderoso, você levanta de fundo, você cura, cego. Por que você não quebra esse nosso gai? Ele foi fazendo a sua tentativa. Desde milhares de anos antes de Jesus nascer, durante todo o ministério terreno de Jesus, até o último momento. Que ele sabia que se Jesus morresse, aí acabou. Aí a gente cai lá em Colossenses 3,15, se não me engano.
Colossenses 2,15. Né? Que na cruz, quando ele morreu, ele derrotou e expôs Satanás e suas hostes publicamente à vergonha e à derrota. Satanás sabia. A morte de Jesus Cristo é a minha derrota. Você está falando, eu estou meditando ali, pensando, essa questão da morte, né, de Jesus. Assim, parece que ele não veio, igual o pastor fala que ele é o único homem que nasceu para morrer. Nasceu para morrer. Então, mas principalmente nasceu para reinar. Mas não, eu estava ali meditando, mas não necessariamente fisicamente, né? Porque se fosse assim, Deus já tinha permitido ele morrer de criança. Ou, quando tentaram matar ele lá, quando ele estava lá na festa, lá numa das festas, tentaram apedrejar ele no discurso dele, a Bíblia fala que ele fugiu, saiu lá, né, da tentativa de apedrejamento, né, dos fariseus lá. Então essa morte, ele dá a impressão, eu estava ali meditando ali, você falou de morte, né, Jesus, não é necessariamente a física, né? Porque ele veio aqui para cumprir eu diria que também a física. Mas não necessariamente assim, a física. Mas em relação à questão da morte física, teria que ser uma morte física de acordo com a agenda de Deus. Não, então, com o tempo. Não a agenda de Satanás, a agenda dos homens. Eu já ia chegar lá. Porque tinha o tempo de Deus, né? Sim. Ele tinha que cumprir algumas coisas, né? Minha hora não chegou, ele falou isso um monte de vezes. Tinha algumas coisas para cumprir, que são aqueles 613 preceitos, né? Entendeu? Então, aí quando ele cumpriu lá os 613 preceitos, passou, né? Cumpriu a lei, que é Romanos 10:4, né? É isso mesmo? É a lei de né? Que ele é o fim da lei para, né? O fim da lei é Cristo para quando tudo se cumpriu aí ele se entregou voluntariamente. Agora, era a hora de vir para essa hora. Nós vimos isso alguns domingos atrás, que tudo na vida de Cristo teve um cronograma certo. A hora do nascimento, a hora da morte, por isso que eu digo a hora da vinda. Por isso que veio na minha mente ali que a morte não é necessariamente física. Assim, é lógico que engloba, é um pacote. Engloba tudo. Pacotão. É um pacotão. E quando chegou a hora desse pacotão fechar, né, aí entrou a questão da morte física também. Mas, né? Mas a morte física de Jesus foi o ponto-chave de toda a história da humanidade. Sim, Colossenses 2,15. Exatamente. Jesus disse em João 10:18, ninguém tira minha vida, eu voluntariamente a dou. João 12:27 fala, para esta hora eu vim com este propósito. E quando eu ser levantado da terra, versículo 33, atrairei todos a mim mesmo. Então, esse era o propósito eterno de Deus. Não no tempo de Satanás, mas no tempo de Deus. Sim. É por isso a hora, como ele tanto falou, a minha hora. Como você falou, tinha uma cronologia determinada por Deus. Ele tinha de ser provado em tudo e suportar tudo e até o ponto de ser obediente até a morte de cruz para nos salvar. Né? Sim. Sim, sem derramamento, sem não a remissão de pecados. E a consequência, apesar de todo esse esforço de Satanás, está no verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Observa que a vida e o ministério de Jesus Cristo inteirinho. E a palavra fala em João que Jesus fez tanta coisa que não tem livro que caiba. Se fosse colocar em livro, os livros não teria página, não teria tinta suficiente para escrever tudo aquilo que Jesus fez. Mas a sua vida inteirinha está resumida no verso 5 entre o nascimento e o arrebatamento. O versículo 5 resume toda a vida física, os 33 anos de vida de Jesus Cristo, em dois eventos. Ele nasceu e foi arrebatado. Ou seja, a sua morte e ressurreição culminaram com o arrebatamento dele. O arrebatamento, portanto, evidencia que a sua morte foi aceita e ela é a base da derrota de Satanás e suas hostes, conforme o Colossenses 2,15. E além de ser a base da derrota de Satanás, ou da base da sua vitória sobre Satanás, e sobre a morte, e sobre o inferno, ela também o credencia para reinar. Porque isso demonstra que foi aceito. Então nós vimos aí três personagens. A mulher,
o dragão e o filho varão regente. Na semana que vem a gente vê no verso 6 e nos versos 13 a 17 mais um pouco sobre a mulher e o remanescente e também sobre Miguel. Amém? Podemos orar? Para acabar ali na hora certinho. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos pela tua palavra, que é a verdade, que nos santifica. Te agradecemos pela iluminação que o Senhor nos dá no Espírito, através dela, pelo Espírito e no Espírito. E te rogamos, Pai, que em nome de Jesus essa palavra venha atender a todos aqueles que te buscam. Pois é em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.